Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. E você que nos acompanha sabe que a gente sempre traz de destaques as informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, 12 de maio, você confere. FAMURS sugere que professores sejam colocados na lista de profissionais com prioridade para receber a vacinação contra a Covid-19. Cindy Lojas de Bento Gonçalves abraça a campanha em que defende reajuste dos aluguéis pelo INPC. Hoje, maior parte dos contratos tem aumento pelo IGPM. Falece o ex-vereador Adelino Cainelli. O corpo foi sepultado na tarde desta quarta-feira. Faltou vacina. Nem todas as pessoas que foram hoje ao drive-thru da vacinação contra a Covid-19 puderam receber a segunda dose. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. A FAMURS, Federação das Associações dos Municípios no Estado, emitiu na tarde da terça-feira um documento no qual solicita prioridade na inclusão dos professores na ordem de vacinação nos municípios gaúchos contra a Covid-19. A orientação foi tomada após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgar a ação em primeira instância e liberar que o município de Esteio mantivesse a antecipação da vacinação dos seus profissionais da educação. O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, decidiu vacinar professores a partir dos 40 anos, após chegar à mesma faixa etária da população com comorbidades. Desde a semana passada, o município já aplicou doses em 938 professores da rede municipal, estadual e privada, em forma de drive-thru. O presidente da FAMURS, Maneco Hassan, já orientou os municípios gaúchos a vacinar professores juntamente com os grupos prioritários, com base nas decisões relativas ao caso de Esteio. Com a decisão do Tribunal de Justiça, o Palácio Piratini avalia agora imunizar professores de forma paralela à população com comorbidades. A tendência é que o governo do estado sinalize positivamente para a vacinação de professores ainda nesta semana. Após diversos períodos em que os protocolos proibiram a abertura do comércio de rua, os comerciantes agora enfrentam mais uma batalha pela frente: a retomada dos negócios em meio ao período de vencimento dos contratos de aluguel. Nessa semana, o Cindy Lojas Regional Bento saiu em defesa da substituição do IGPM pelo IPCA como indexador para as negociações. Mais de 30 entidades que representam o comércio de rua e de shopping centers assinaram um manifesto apoiando um projeto de lei nesse sentido, liderado pelo Cindy Lojas de Belo Horizonte. Se o projeto não se tornar lei, as empresas verão aplicados reajustes superiores a 30%, já que os contratos são normalmente regidos pelo IGPM, bem acima dos 6,1% acumulados do IPCA. Sabemos todos de que normalmente o índice utilizado é o IGPM, porém o IGPM esse ano teve um efeito diferente do que realmente comprova o índice de inflação, pois o IGPM é composto por outros dois indicadores além da avaliação da inflação, que é o índice da construção civil, além de um índice ligado muito à produção, ligado a commodities, que teve, por questões mercadológicas, um sobrepreço muito maior do que realmente estamos preparados para os nossos bolsos. Vamos levar em consideração, então, também a situação de que os negócios precisam dar andamento. Então, com isso, o Cindy Lojas, vendo essa necessidade de apoiar o projeto de lei do deputado Vinícius Carvalho de São Paulo, que falamos do projeto de lei 1026/2021, em que ele, então, obriga
as relações de aluguéis através do INPC, que é o índice de inflação. Se a gente for avaliar o IGPM, que está na ordem de 30%, 31%, o INPC está na ordem de 6%, que é a recomposição do desgaste financeiro que a inflação gerou para os negócios. Então, nesse sentido, assinamos um documento, um manifesto, liderado pelo Sindilojas de Belo Horizonte, com vários Sindilojas do Brasil inteiro, ao deputado, para que ele encaminhe, dê andamento, bote em plenário e seja aprovado, para que daí os comerciantes possam ter mais tranquilidade na hora de reajustar os seus valores dos aluguéis. Sabemos que, claro, muitos dos proprietários tiveram a sensibilidade nos períodos de fechamento de redução, isso é louvável, pois eles entenderam o momento, mas sabemos de muitos que não facilitaram para os comerciantes. Então, esse público é que nos preocupa. Hoje, 95% do varejo brasileiro é formado por pequenas e médias empresas que geram milhões de empregos diretos e indiretos, por volta de 84% dos empregos no país. O projeto passou a tramitar no Congresso Nacional em regime de urgência, podendo ser votado no plenário sem passar por comissões. Somente aqui em Bento Gonçalves, de acordo com o Sindilojas Regional Bento, são mais de 600 empresas que geram cerca de 7 mil empregos no comércio varejista. Seguem abertas até o dia 11 de junho as inscrições para o vestibular de inverno da UX, para o curso de Medicina e demais bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia. A prova está marcada para o dia 13 de junho, atendendo aos protocolos e critérios determinados pelas normas de distanciamento controlado em face da pandemia da Covid-19. Para os cursos de graduação, com exceção do curso de Medicina, que terá prova à tarde, a redação presencial ocorre às 8h30 da manhã em todos os campos da UX pela região. A entrada nos blocos será escalonada a partir das 7 da manhã em grupos específicos. Também é possível ingressar a partir da prova de redação online e pelo aproveitamento nas notas de redação do Enem de 2015 a 2020 ou de vestibulares anteriores da universidade entre 2016 e 2021 para começar a estudar em qualquer momento do ano, imediatamente após a aprovação. E esse relato que trazemos agora ocorreu na última sexta em Carlos Barbosa e, apesar da seriedade do fato, não teve final trágico. Ao mesmo tempo, serve de exemplo para todos os responsáveis por uma criança. Pois bem, uma menina de apenas 2 anos e 11 meses foi esquecida dentro de uma van que faz o transporte escolar naquele município. A criança passou a manhã inteira trancada dentro do veículo, sendo retirada apenas ao meio-dia, quando o motorista voltou para fazer a higienização antes de usá-lo novamente. Segundo a Prefeitura de Carlos Barbosa, o motorista comunicou imediatamente à diretora da escola e também à cuidadora da menina. A Secretaria da Educação e a mãe da menina também foram informados sobre o ocorrido. O município prontamente ofereceu consultas pediátrica e psicológica para a criança, mas a mãe não achou necessário, pois a menina estava aparentemente calma e parecia não estar abalada. Os envolvidos no caso, o motorista e a monitora, foram advertidos, passando a trabalhar em outra linha escolar. A família registrou um boletim de ocorrência e a Prefeitura de Carlos Barbosa anunciou a abertura de um processo administrativo para apurar se houve negligência dos profissionais envolvidos. Por precaução, uma prima da menina, que fazia outra linha do transporte, foi incluída no mesmo trajeto a fim de deixá-la mais tranquila. Nessa semana, a menina continuou indo normalmente para a escola. Foi sepultado na tarde desta quarta-feira, no cemitério da comunidade de Tuiuti, aqui em Bento Gonçalves, o corpo do ex-vereador Adelino Cainelli, do Progressistas. O político, que tinha 69 anos, estava em sua residência, no distrito de Tuiuti, quando sentiu fortes dores no peito e caiu desacordado.
A família acionou o SAMU, que chegou rapidamente. Eles ainda tentaram reanimar o político, porém Cainelli faleceu dentro da ambulância antes mesmo de chegar ao hospital. Adelino Cainelli foi vereador em Bento Gonçalves por 6 legislaturas, entre 1993 até 2016, quando não conseguiu se reeleger. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A frente fria segue dando as coordenadas aos gaúchos após uma quarta-feira que voltou a ter tempo seco e temperaturas baixas. E o frio que marcou o final do dia segue na próxima madrugada e deve se acentuar nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. O avanço da frente fria para o sudeste do país vai começar a afastar as instabilidades na região sul. O tempo volta a abrir em parte de Santa Catarina e do Paraná. A possibilidade de chuviscos ao longo do dia no norte e leste do Paraná, incluindo a capital Curitiba. Nestas áreas, o tempo fica nublado nesta quinta-feira. A temperatura vai cair mais também nesta quinta-feira em algumas áreas do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. A possibilidade de um amanhecer com geada na região da Campanha Gaúcha, nas serras gaúcha e catarinense. Nas outras regiões, entre Florianópolis e todo o estado gaúcho, incluindo a capital Porto Alegre, a previsão é de sol com poucas nuvens e tempo firme. A temperatura não sobe muito em Porto Alegre nesta quinta-feira. A mínima prevista é de apenas 9 graus. À tarde faz 20 graus.
Em Florianópolis, a mínima é de 12, com máxima de 21 graus, e em Curitiba, a mínima de 9, com máxima de apenas 16 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica tempo seco, possibilidade de geada ao amanhecer e sol entre nuvens durante todo o dia. Na quinta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 3 e a máxima chegando aos 21 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Pois o município acaba de publicar um edital de licitação para a contratação de mão de obra terceirizada. Como todos sabemos, está em vigor um contrato emergencial, em que foi contratado em junho do ano passado uma empresa para fornecimento dessa mão de obra. O contrato naquele momento era de 13 milhões de reais, que logo em seguida foi aditado para praticamente 24 milhões de reais. O contrato que está agora em vigor com aditivo de prazo para até a metade deste ano. Pois agora então se lança a licitação. O que chama a atenção é o valor pretendido gastar com mão de obra terceirizada. O edital diz que a mão de obra a ser contratada poderá chegar a 50 milhões 925 mil reais. Então, vamos ficar na expectativa para agora, dia 20 de maio, que é o dia da abertura dos envelopes, para se saber quem vai ganhar e qual os valores oferecidos. O certo é que, levando em consideração os contratos que têm sido feitos por aqui em Bento Gonçalves para contratar mão de obra terceirizada, o salto é gigantesco. 13 em junho do ano passado para 24 no aditivo. E agora, nem um ano depois, uma licitação para contratar mão de obra para se chegar a um valor de até praticamente 51 milhões de reais por ano. Com isso, o município continua gastando com o pessoal em 4 modalidades: os concursados, os CCs, os emergenciais, pelos processos simplificados de chamamento, e os terceirizados. Vamos ficar atentos porque este é um assunto muito interessante e nevrálgico aqui em Bento. Até porque, todos sabem, o assunto da terceirização da mão de obra, como foram feitos os contratos em 2020 e como foi achada e por que foi contratada determinada empresa, está em investigação no Ministério Público, aqui em Bento Gonçalves. Curioso será saber quem irá vencer essa licitação no dia 20 de maio. Esse assunto promete muitos capítulos e emocionantes capítulos, porque afinal, esse é um assunto que interessa a todos e normalmente está encoberto por uma névoa de suspeita e coisas muito mal explicadas. Afinal, 50 milhões e 900 mil reais não é pouca coisa. Pelo menos é o que muitos acham. Ainda mais para gastar em mão de obra de serviço funcional. Pensem nisso e fiquem com Deus. Diversas pessoas que foram ao drive-thru da vacinação nesta quarta-feira pela manhã denunciaram a falta de vacinas da segunda dose da Coronavac aqui em Bento Gonçalves. Todas aquelas que já tinham tomado a primeira dose no dia 27 de março teriam hoje, então,
se programado para receber a dose complementar, conforme anunciado pela Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com o Poder Público de Bento Gonçalves, os frascos encaminhados pelo Ministério da Saúde eram insuficientes para encerrar a vacinação do grupo. Foram constatados, porém, 21 doses a menos nos frascos disponibilizados, o que impossibilitou a vacinação de todo o grupo. Nesta quarta-feira, o drive-thru da vacinação garantiu a imunização de 419 pessoas. A Coordenadoria de Imunizações já anunciou que irá notificar a Anvisa sobre a ocorrência e que, assim que chegar novas doses, vai avisar a todos que não tiveram oportunidade de se vacinar. Embora ainda não haja uma data prevista para que isso aconteça, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde emitiu nota técnica avisando que não há riscos para a eficácia da vacina se passar do período indicado de até 28 dias para a aplicação da segunda dose. O setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde divulgou na terça-feira uma análise do panorama da Covid-19 na capital do vinho. Os dados relacionados à pandemia mostram que o primeiro caso na cidade foi registrado no dia 15 de março do ano passado. Bento, hoje, possui uma população de 120.454 pessoas. O estudo mostra um crescimento de contágio que manteve sua amplificação, chegando a abril deste ano com um total de 14.319 infectados, uma proporção de 11,8 mil para cada 100 mil habitantes. Um índice positivo confirmado na terça-feira foi a notificação de mais 1.524 curados, o que eleva o total de recuperados na capital do vinho para mais de 13.900. Ainda não há, antes da publicação mais recente do boletim, uma atualização dos infectados, que até a segunda contabilizavam 14.782. Usando esses dois fatores para o cálculo, a proporção de curados chega a 94%. As informações analisadas são relativas até o dia 3 de maio último. A Fundação Oswaldo Cruz deverá começar a fabricar a vacina da Oxford AstraZeneca contra a Covid-19 com ingrediente farmacêutico ativo produzido no Brasil já no dia 15 deste mês. A previsão foi feita pelo vice-presidente da instituição, Mário Moreira, que afirmou que a Fiocruz está em condições de produzir, tendo, inclusive, obtido a certificação de boas práticas pela Anvisa. Moreira reconheceu que ainda há procedimentos de avaliação a serem realizados, além do processo de registro definitivo do imunizante. O dirigente da Fiocruz explicou que os testes deverão aguardar o registro definitivo da Anvisa e a expectativa é que em outubro ocorra a liberação para entregar os lotes produzidos de maio em diante. A produção do IFA nacional é resultado de um acordo de transferência de tecnologias entre a Fundação Oswaldo Cruz e o consórcio formado pela Universidade de Oxford e também pela farmacêutica AstraZeneca. Até o momento, as doses produzidas dependem do IFA, que é importado da China. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os 497 municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 15 pacientes internados com a Covid, o mesmo número em relação aos dados da terça-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 21 eram ocupados por portadores de outras doenças e 2 pacientes apresentavam suspeitas da Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 20 respiradores, 4 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI,
cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 35 pacientes seguem internados, 7 a mais na comparação com os dados da terça-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Os pesquisadores de uma outra vacina contra a Covid-19, essa da Universidade Estadual do Ceará, finalizaram os testes em animais e aguardam agora a aprovação dos testes em humanos. Segundo os pesquisadores, os resultados são promissores até o momento. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem. Na corrida mundial pela produção de imunizantes contra a Covid-19, o Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular da Universidade Estadual do Ceará tem se destacado. A pesquisa da Universidade Cearense finalizou a chamada etapa pré-clínica, com testes em animais, e agora aguarda a aprovação da Anvisa para iniciar testes em humanos. A gente agora está pegando as documentações para poder dar entrada junto à Anvisa. A gente já fez isso, a Anvisa detectou pendências de documentação, tá? E retornou para conosco aqui. Então, a gente está reformando essa documentação, pegando o que está faltando para poder voltar da entrada na Anvisa. A ideia dos pesquisadores da UES é produzir um imunizante aplicado com gotinhas no nariz em 2 doses, com intervalo de cerca de 15 dias entre as dosagens, o que antecipa e muito a imunização se comparada às vacinas existentes. A vacina cearense utiliza um vírus vivo enfraquecido que tem semelhança com o SARS-CoV-2 e utiliza ele como um imunizante. Esses anticorpos que a gente obteve de camundongos oriundos do vírus vacinal, eles conseguiram neutralizar o SARS-CoV-2. Daí a gente acredita que vai ocorrer da mesma forma. E a expectativa agora é por esse outro grande passo, pela liberação dos testes em humanos. As gotinhas cearenses precisam ainda pingar em outras 4 etapas, sem seringas, sem injeções, antes de começar a vacinar o mundo. O projeto depende de mais investimentos e segue firme na direção da defesa da vida. Um homem foragido do sistema prisional foi preso aqui em Bento Gonçalves pela Força Tática da Brigada Militar. O fato ocorreu por volta das 10h40 da noite de ontem, na rua Aldo Bernardini, no bairro Maria Goretti. Ao realizar ações de patrulhamento a pé pelo bairro, os policiais efetuaram a abordagem ao indivíduo de 50 anos e, após consulta ao sistema informatizado, foi dada voz de prisão ao apenado. Ele foi conduzido até a delegacia de polícia e, após, encaminhado à penitenciária estadual de Bento Gonçalves. Um jovem de 21 anos foi morto a facadas em Garibaldi na madrugada desta quarta-feira. O corpo dele foi encontrado pela namorada, que acionou a Brigada Militar. Não há suspeitos da autoria do crime. O homicídio foi registrado por volta das 2h30 da madrugada na rua Marechal Dutra, no bairro São Francisco. As investigações irão prosseguir a cargo da Polícia Civil de Garibaldi, que vai ficar responsável por elucidar os autores e as possíveis motivações para o crime. E no esporte, a CBF de Carlos Barbosa está ajustando os últimos preparativos antes do embarque para o Uruguai, onde vai disputar a Libertadores de Futsal. Ao mesmo tempo em que a Conmebol confirmou os horários da partida, a delegação já está realizando os testes de Covid-19. Enquanto aguarda os resultados, o time de Carlos Barbosa já treina com as bolas oficiais da competição. A CBF jogará todas as partidas da primeira fase ao meio-dia, pelo horário de Brasília, e diante disso, a delegação vai ficar hospedada em Montevidéu, fazendo seus jogos na cidade de Flórida, distante aproximadamente 100 quilômetros da capital do Uruguai. A CBF embarca para o Uruguai nesta quinta-feira, às 10 da manhã. A previsão é que o grupo desembarque em Montevidéu somente depois das 4h30 da tarde, uma vez que o voo vai fazer conexão em Guarulhos.
Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quarta-feira, 12 de maio. Nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!